Oi pessoal, tudo certo? Então, pensando numa mais uma dúvida aqui que surgiu no último webinário, sobre permanova. Então, a gente tem a Sandra, né, a aluna lá do Descomplicando R, e ela estava com um delineamento experimental um pouco diferente lá, né? E aí a gente começou a conversar e aí no webinário a gente teve uma aula assim bem interessante assim para solucionar essa dúvida dela. Então, quando a gente pensa em delineamentos alinhados ou delineamentos em blocos, né, no caso, e a gente está trabalhando com análise de variância, né, para quem se aprofundou já mais no assunto, tem lá uma diferença, né, no cálculo da soma dos quadrados dos desvios para quadrado médio, para chegar até no cálculo do teste do F, né, e aí você tem lá as diferenças no caso da análise, né. Quando a gente está pensando numa permanova, né, análise de variância multivariada com permutações, ela tem umas diferenças, né. Uma primeira diferença dela é que, como o próprio nome diz, né, a permanova de permutações, né, você vai permutar os seus dados, né, para criar uma distribuição daqueles dados, né, uma distribuição do pseudo F que eles chamam, né, para você fazer o teste, né, e adquirir o seu valor de P, né. E o que é a ideia, qual que é a ideia dessa permutação? Você vai permutar a sua matriz, faz uma permutação das linhas, né, vou fazer esse movimento aqui para tentar representar as linhas, e E aí você vai permutar as linhas e você vai criando, você coloca lá para fazer 1000 permutações, você vai criar 1000, vamos dizer assim, se é uma planilha de comunidades, né, de um determinado grupo de espécies, você vai criar 1000 comunidades nulas, né, que supostamente você está obtendo ao acaso, e aí você vai testar a sua comunidade observada contra essa comunidade nula, ok? Só que quando a gente faz uma permanova, um delineamento literalmente ao acaso, por exemplo, comparando ali para uma variável categórica 2, 3 níveis, tanto faz, você deixa lá essas permutações livres que a gente diz, né? Então você coloca lá o permutations, né? Tem a função adonis, que é a função do pacote vegan que faz a permanova, você tem um argumento lá permutations, e você deixa lá, bota lá 1000, 999, e ele faz as permutações livres. Mas se você tem um delineamento, por exemplo, eu vou usar um exemplo da Sandra, que a gente chegou à conclusão que era um delineamento em blocos, ao acaso. Ela tem dois locais lá, e dentro desses locais ela tem lá os experimentos dela, as amostragens lá em parcelas, e tem parcelas, são unidades de conservação, então ela tem parcelas dentro da unidade, fora da unidade. E aí ela, né, a questão que ficou a dúvida é a seguinte: o que tem dentro, o que tem numa não tem na outra, né? Tem uma diferença, questionaram ela lá no projeto dela, de você tem uma variabilidade intrínseca, uma diferença entre os locais, né? Que cada unidade tem uma diferença, cada local tem uma diferença. Então a ideia nossa foi fazer algo alinhado ou em blocos, né? E aí se pensar em blocos, qual que seria a ideia? Então eu não poderia deixar a permutação livre para, por exemplo, se eu tenho aqui o bloco de linhas vamos dizer assim, do local 1 e o bloco de linhas do local 2, eu não posso deixar que as linhas do local 2 permutem com o do local 1. Vai ter que permutar dentro, local 2 dentro de 2 e local 1 dentro de 1. Porque senão eu vou estar criando uma comunidade nula que não existe na natureza. E qual é a implicação disso no teste da permanova em si? Os valores do pseudo F, da soma dos quadrados, lá não vai mudar nada. O que vai mudar é a significância. Porque se eu estou criando uma comunidade nula que não vai existir, não existe nem teoricamente, que é impossível de existir, eu estou aumentando a probabilidade do erro tipo 1, que é o falso negativo, né? É você rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, eu restringindo as permutações, eu estou restringindo o teste do pseudo F, tá? Então, você vai lá no permutations, você vai usar uma função how, né, HOW, lá do pacote permute, e ali você tem como colocar se é em blocos, se é aninhado, aí você pode fazer o delineamento experimental ali dentro, tá bom? Então uma dica aí para quem trabalha aí com permanova, com diferentes delineamentos amostrais ou experimentais, você pode ajustar nas permutações que você vai ajustar. Se você tem um delineamento aninhado, parcelas subdivididas, ou blocos
delineamento de blocos ao acaso. Ok? Então, um abraço e até a próxima.